Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui retornando às nossas aulas e em acordo com os colegas professores, né, muitos alunos sentindo também a dificuldade nos conteúdos propostos pelos professores e em acordo no nosso último planejamento, que foi agora na quarta-feira, alguns colegas concordaram em trabalhar conteúdos que pudessem facilitar mais a compreensão do aluno, certo? E juntamente com eles, né, como eu penso no benefício do meu aluno, como eu penso nessa proposta de aula, para que a gente possa facilitar o conhecimento para vocês, eu também entrei em acordo com eles e juntamente com eles nós iremos trabalhar o nosso novo conteúdo, né? Então a gente vai cancelar aquilo que a gente estava vendo, que era regra de 3, né? Regra de 3 simples, regra de 3 composta. E nós estamos dando início a um novo conteúdo, que é o capítulo 5, semelhança, tá certo? Então, tudo aquilo que a gente possa comparar, gente, tudo aquilo que se parece, algo parecido, nós fazemos uma comparação de uma semelhança. A semelhança, ela não é obrigado, ela não é necessária ter o mesmo tamanho, ter a mesma altura, ter o mesmo comprimento, mas é um padrão onde forma, né, algo característico, ou seja, uma coisa se assemelha a outra. Em outras palavras, no nosso popular, semelhança nós conhecemos como uma coisa que é parecida com a outra, certo? Então isso é semelhança, a maneira mais prática, mais simples da gente explicar a semelhança, né? Uma coisa se parece com a outra, mas não é obrigado ter o mesmo tamanho, o mesmo comprimento, o mesmo formato, mas que é parecida com a outra. Então isso é chamado de semelhança. Então, pessoal, dando continuidade, essa comparação que a gente falou, né, que uma coisa se parece com a outra, e que nós iremos associar a partir de agora, dentro dessas figuras que nós iremos trabalhar, né, são as figuras semelhantes, e dentro dessas figuras nós podemos ter comparações de algo realizado através de fotos, algo realizado através de imagem, através de uma medição, e fazer essa semelhança dentro do contexto. Então aí no livro de vocês, na página 112, nós temos essa foto aqui, ó, que é uma foto original, né? É uma foto da Cachoeira do Prata, localizada na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, certo? Então aqui nós temos uma foto original dessa Chapada dos Veadeiros. E aqui nessa outra imagem nós temos a mesma foto, só que com um detalhe, uma foto ampliada. E aqui embaixo, um pouco, nessa figura 3, nós temos também a mesma foto com a figura reduzida. Ambas as fotos, certo? Ambas as fotos são do mesmo local, da mesma região, da mesma cachoeira. Então, isso que a gente chama de semelhança. Ó, nós temos a foto original, nós temos a foto ampliada e nós temos a foto reduzida. Então, gente, nesse caso aqui, nós estamos trabalhando uma semelhança através das figuras, né? E essa semelhança através das figuras, ela vem exatamente fazer essa comparação. Então, observe aí na página 102 do livro didático de vocês, a comparação dessas figuras, ok? Então, pessoal, nós estamos dando continuidade à nossa aula e trazendo aqui esse breve conceito de semelhança para que vocês não tenham mais dúvida o que é uma semelhança. Então, como eu falei para vocês, vocês podem fazer a comparação, o significado dessa palavra com algo parecido, né? Então, algo é parecido, um objeto é parecido com outro, por exemplo, né? Então, a gente guarda isso como semelhança. Então, um pequeno conceito aí de semelhança, para que vocês possam entender melhor, nós temos aí, ó, o que é semelhança na verdade? São figuras, né? São figuras semelhantes. Aliás, figuras semelhantes são aquelas que têm a mesma, olha aí, gente, ó, são aquelas que têm a mesma forma, mas não necessariamente, mas não
necessariamente o mesmo tamanho. Então, posso fazer a comparação com algo, né, que tem a mesma forma, mas ele não é obrigado a ter o mesmo tamanho. Então, vamos pegar aqui como exemplo. Eu fiz alguns exemplos para a gente poder comparar essa semelhança. Então, nós temos aqui no primeiro exemplo, né, o primeiro quadrinho, né, o primeiro quadro, nós temos um quadrinho pequeno. Porém, para que esse quadro possa ser semelhante a esse, não é obrigatório esse quadro aqui ser do mesmo tamanho do segundo, mas é um quadro semelhante, ele tem as mesmas proporções, né? Então, nós temos aqui, ó, quadro pequeno e o quadro grande. Então, isso aqui nós chamamos de uma semelhança. Logicamente que o segundo quadro, ele é muito maior, mas eles são semelhantes, eles têm figuras semelhantes, né? Um outro exemplo aqui são os triângulos. Os triângulos, gente, ó, eu fiz um triângulo pequeno e fiz um triângulo grande. Porém, os dois triângulos são semelhantes. Ambas figuras são parecidas, não são parecidas? Ó, eu tenho a figura pequena e tenho a figura grande, então eles são semelhantes. Agora, olha o que diz o conceito. Eles podem possuir a mesma forma, mas não é necessário ter o mesmo tamanho. Mas eles são semelhantes. Então, independentemente se eu tivesse um triângulo do tamanho dessa folha e um pequenininho, seria semelhante, né? Então, nós temos algo semelhante, é algo que é parecido, beleza? Pessoal, ó, é um outro exemplo de uma figura semelhante. Então, aqui nós temos um círculo, né? Um círculo mais grande e aqui nós temos um círculo médio. Ambas figuras são semelhantes, tá certo? Um exemplo com um objeto. O que é que nós iremos ter? Uma moeda de R$ 1, uma moeda de 25 centavos, uma moeda de 5 centavos e uma moeda de 10 centavos. Ambas moedas, elas são semelhantes. Porém, a moeda de R$ 1, ela é maior do que a 25. A moeda de 5 centavos ela é maior do que a de 10. A de 25 é maior do que a de 10 e assim sucessivamente. Mas ambos os objetos são semelhantes. Tirando as moedas de lado, eu vou colocar aqui um outro objeto que ele é semelhante. Nós temos dois clipes, ó, um grande e um médio. Eles são ou não são semelhantes? São sim. Eles são figuras semelhantes. Então, pessoal, figuras semelhantes são aquelas que parecem uma com as outras, certo? No nosso ditado popular, que são parecidas uma com a outra. Então, aqui é o primeiro conceito de semelhança. Como nós podemos identificar a semelhança de uma figura, ok? Bom, pessoal, para que a gente não possa também ficar uma aula muito extensa, é muito importante que vocês assistam essa aula, porque a gente está, por enquanto, nós não iremos trabalhar cálculo dentro dessa semelhança, mas nós estamos trazendo a base, o princípio, né? O conceito básico, onde vocês irão estudar, onde vocês irão aprender as principais características, tanto da semelhança, como das figuras que nós iremos indicar a partir de agora, certo? Então, uma das figuras que nós iremos indicar a partir de agora, gente, nós iremos trabalhar os polígonos semelhantes. Como eu já expressei para vocês, toda vida que a gente falar em algo semelhante, né, seja ele trapézio, um triângulo, um polígono, como nós temos aqui, qualquer figura geométrica, por exemplo, se ela for contida como figura semelhante, elas têm que possuir pelo menos algo parecido, tá certo? E aí, pessoal, então nós estamos trazendo aqui, ó, um polígonos semelhantes. O que são os polígonos? Ó, o que são os polígonos? Os polígonos são figuras planas, então nós podemos ter eles em forma de uma figura plana, ou nós podemos ter ele em forma de uma figura fechada, certo? Todos os polígonos, tanto de figura plana quanto figura fechada, eles podem aparecer através de um segmento.
e esse segmento será o que? Uma reta, ou seja, que nós temos que ter nessa forma uma reta desses segmentos. Então, os polígonos são figuras planas e fechadas, que pode aparecer através, nessa figura, através de um segmento da reta, ou seja, através de uma reta. Que é o caso que nós estamos passando aqui. Também vocês poderão conferir na página 113 no livro didático de vocês um outro exemplo. Então, eu fiz um exemplo parecido com o livro didático de vocês, mudando só um pouquinho a forma do desenho, porque eu não sou muito bom em desenho, certo? Então, pessoal, nós temos aqui dois polígonos. Ó, nós temos dois polígonos, um mais pequeno e um maior. Então, nós temos um polígono pequeno e um polígono maior. Então, perceba, vocês vão perceber que dentro desses dois polígonos nós temos os pontos que nós chamamos de A e B, ó, AB aqui, AB aqui. Nós temos BC aqui, CD aqui. Então, o que está aqui num polígono tem que estar no outro, tá certo? Agora, com a diferença, porque são semelhantes, então o que está maior aqui, né, ele praticamente ele é o dobro do que é o menor, tá certo? Então, essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença que quando a gente estiver fazendo cálculo, nós iremos tentar fazer cálculos proporcionais a isso. Bom, pessoal, nós temos aqui algumas características que elas são importantíssimas para que vocês possam entender o que são os polígonos semelhantes. Então, observe aqui, por favor, vocês irão observar aos pouquinhos o que a gente está proporcionando na aula. Então, eu falei que aqui nós temos dois polígonos, certo? Então, olha as características que a gente tem que ter nesses polígonos. Primeira coisa que nós temos que ter, ó. Primeira coisa que nós temos que ter, ângulos iguais. Então, o que eu tenho nesse ângulo aqui, ó. Olha aqui, pessoal. O que eu tenho nesse ângulo aqui, ó, ângulo A. Eu tenho aqui o ângulo A. Então, nesse ângulo aqui, eu tenho que ter nesse outro aqui também, ó. Porque os ângulos, eles têm que ser iguais, tá certo? Então, o que eu fizer no A, tem que estar no outro A aqui, ok? Outra característica, gente. Outra característica. Olha aqui, ó. Deixa eu passar um pouquinho para frente. Lado correspondente, eles têm que ser proporcionais. O que é esse lado correspondente que eles têm que ser proporcionais, ó? Então, nesse lado aqui eu tenho AB. No triângulo, no polígono maior, eu tenho que também ter o AB. Então, esse lado, ele é proporcional a esse outro. Esse lado, BC, ele tem que ser proporcional também. BC, ele tem que ser proporcional a esse. Esse ângulo, CD, ele tem que ser proporcional ao ângulo CD. Então, lado correspondente proporcionais, certo? Ângulos congruentes, gente. Ó, na verdade, o que é isso, professor? Ângulos congruentes. Os ângulos congruentes, gente, eles têm que possuir a mesma medida. Os ângulos congruentes, eles têm que possuir a mesma medida. Então, vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou fazer esse ângulo aqui, ó. Colocar 3 tracinhos, ângulos congruentes. E vou fazer esse outro aqui, ó. Então, aqui a gente tem um ângulo congruente, certo? São 3, então eles têm que ter a mesma medida. Tudo bem, pessoal? Então, essas são as características que nós estaremos abordando a partir de agora dentro dos nossos polígonos, certo? Uma outra característica, gente, que eu não falei ainda para vocês, possui razão de semelhança entre dois lados, ou seja, que essa razão de semelhança é a comparação que nós iremos fazer daqui a pouco através desses ângulos, ok? Então, gente, está faltando 2 ângulos para que a gente possa concluir a formação dos nossos polígonos semelhantes, certo? Então, nós temos o ângulo D, vou fazer esse ângulo aqui no ângulo D, certo? Olha, ângulo D. Então, o que eu tenho que estar no primeiro, tem que estar no segundo, é simples vocês observar isso. Então, tem o ângulo e 2 tracinhos.
O que tem aqui está faltando também o ângulo B, certo? O ângulo B. Então, no ângulo B, gente, nós temos 4 tracinhos. Então, a gente vai fazer aqui, ó, 4 tracinhos. Fiz 3 que não vai caber. Tudo bem. Se vocês quiserem desenhar aí, pode fazer os 4. Agora, vamos ver o que é que as características nos revelam, né? Vamos ver o que a característica nos revela. Que nós temos que ter lados correspondentes. Nós temos que ter lados correspondentes e lado proporcional. Então, verificando aqui, gente, ó, esse lado aqui é AB. Então, esse lado aqui é AB. Deixei pouco espaço, mas acho que vai dar para fazer. Então, o que é que eu tenho lado correspondente? Eu não tenho esse aqui AB, então esse aqui tem que ser AB. Professor, por que nós temos essa vírgulazinha aqui, ou essa aspazinha aqui? Porque, olha, gente, esse polígono aqui, ele é maior do que esse. Então, ele está indicando que ele pode ser o dobro no tamanho, certo? Então, nós temos aqui, ó. Se ele está correspondente aqui, nós temos que ir ao mesmo lado, A para B. Então, eu vou colocar aqui, ó. IA para B. Então, é simples, gente. Quem é que tá aqui, ó? B tá para C, ó. B tá para C aqui, tá? B tá para C aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó. BC, ó. BC, vou separar por vírgula. Colocar B entre vírgula e C entre vírgula. Porque o ângulo daqui tá para... Certo? Vou colocar aqui na frente, gente. Dar continuidade. Ó. C tá para D. Aqui, C tá para D no primeiro. C tá para D no segundo. Está. Então, C, D, vírgula, C, D. O ângulo tá para o outro. O último. Qual é o último que nós temos? D está para A. Tá assim, ó. Nós temos D para A. Ó. D, A, vírgula, D está para A. Então, pessoal, todos esses ângulos aqui, eles são proporcionais. Por isso que nós chamamos de um polígono semelhante, certo? Por isso que nós chamamos eles de polígono semelhante. Então, pessoal, aqui é a base da nossa primeira videoaula, onde nós estamos trabalhando essa proporção com os polígonos, tá certo? Então, caso vocês não tenham compreendido a aula, fica à vontade para assistir diversas aulas que nós temos no YouTube. Então, estou trazendo aqui a base, que é o que nós iremos cobrar a partir de agora, através das figuras semelhantes, né? Que é o nosso capítulo das figuras semelhantes. E estou concluindo a nossa videoaula com uma das figuras que é o polígono, certo? Uma das figuras que é o polígono e trazendo diversas características para que vocês possam perceber essas características. Ok, pessoal? Pessoal, a nossa videoaula, eu gostaria não. A nossa videoaula, a chamada, ela vai ser feita pelos comentários que vocês irão fazer embaixo. Que comentário é esse, professor? Não é dizendo que a aula tá ruim, que tá péssimo, tá boa, que tá ótimo. Não, quero comentário dessa forma, não. Eu quero comentário, quero que você se identifique lá no comentário. Oi, bom dia, que aí eu vou ver se você realmente assistiu a videoaula. Então, a presença de vocês vai ser pelo número de curtida e pelo número de comentário. A atividade não, a atividade vale nota. Então, eu estou fazendo uma outra tabela. Então, toda vida que eu gravar uma videoaula, a presença de vocês ela tem que estar no comentário, certo? Então, só coloca um oi, um bom dia, uma palavrinha qualquer, tá certo? Para mim poder identificar vocês. Então, pessoal, a aula ficou um pouco extensa, mas foi o jeito. Um grande abraço a todos.